capítulo de número 3, versículo de número 7, da primeira epístola de Pedro. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, digam bem alto, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Versículo de número 7. Nós vamos ler somente esse texto para ganharmos tempo. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas co-herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vou ler de novo. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E quem diz amém? Amém. Irmãos, esse texto, ele é de uma relevância muito grande. E eu fiquei fixado por esses dias nele, procurando extrair desse texto uma frase para dar um tema para essa reunião dessa noite. E o Espírito de Deus, educadamente, ele me mostrou que nesse texto há um valor grande da unidade relacionado à vida conjugal. E eu gravei essa frase na minha mente, o valor, repita comigo, o valor da unidade na vida conjugal. Mais uma vez, o valor da unidade na vida conjugal. Falar de unidade hoje, irmãos, é uma coisa muito séria, de uma importância tamanha, visto que os dias em que nós estamos vivendo, quando se trata dessa temática, nós estamos vivendo um tempo onde muitos, não são poucos, muitos casais que servem a Cristo, estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou para a sua vida matrimonial. E isso é de uma seriedade tão grande, não precisa ir muito longe para você ouvir ou perceber que a tônica nessa relação tem sido notificada de uma forma tão triste. Nós temos ouvido falar de brigas constantes, desrespeito mútuo e distância entre casal. São situações vistas nesses dias de uma forma muito crescente. E além da infelicidade que isso produz, irmãos, dentro de um coração ou dos corações que estão unidos e entrelaçados, ainda fica a marca do mau testemunho dado na vida espiritual de quem serve a Deus, pois isso fica terrivelmente prejudicado na sua essência. E quando olhei para esse texto e para esse tema, eu penso que este assunto, ele merece muito a nossa atenção nesses últimos dias. Eu até perguntei ao Jorge, hoje o culto é intitulado Um Culto da Família. Ele disse, não, pastor, está sobre a responsabilidade dos homens. Mas eu acredito que a espada vai cortar de um lado e vai cortar para o outro. E bem-aventurado, a Bíblia diz, aquele a quem Deus corrige. Se Deus ainda nos corrige, irmãos, é sinônimo de que Ele nos ama, amém? Então você fique atento, porque o princípio de se viver em unidade é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento, mas também tem a possibilidade de liberar sobre um casal as bênçãos de Deus, irmãos, oriundas do céu. Mas para isso, nós precisamos começar a caminhar aqui
E precisamos, a princípio, compreender a questão da unidade. É importante entendermos isso para termos ferramentas, segredos da parte de Deus para vencer as dificuldades que permeiam esta sociedade, que nós, independente de sermos crentes, não estamos isentos. É tão importante essa questão de unidade, irmãos, e da compreensão de um casal, porque ele produz vidas em todo relacionamento. E isso é um ato desafiador, tão grande. E nós entendemos claramente, quando se trata de unidade, existe alguém muito, mas muito interessado em destruir essa palavra, que não é nada mais, nada menos do que o adversário das nossas almas. E a Bíblia chama ele de adversário, chama ele de diabo, Satanás. Ele luta constantemente contra essa expressão unidade. E Jesus, ele nos ensinou, irmãos, que a unidade e a concordância são coisas tão lindas que traz à nossa vida a permissividade da parte de Deus para agir na nossa vida. Quem anda em unidade, em concordância, principalmente na vida conjugal, vai receber de Deus a sua presença de uma forma tão linda e tão gloriosa. Isto é tão verdade que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículo 19 e o versículo de número 20 diz assim: ainda vos digo, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aqui, nesse texto, aparece unidade e aparece a concordância, Jorge. Isso é tão lindo, mas nós precisamos entender, se a unidade e a concordância, ela traz consigo as bênçãos de Deus, por outro lado, a falta de unidade, ela impede Deus de agir na nossa vida. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra de forma bem clara e bem objetiva, que quando todo casal que vive em intriga, brigando, algo acontece na dimensão espiritual de muito sério. E Pedro começa a tratar dessa situação, desta temática, no capítulo 3 e no versículo de número 7. Mas um homem, quando ele deixa de honrar a sua mulher, sendo ela o vaso mais frágil, ainda que verbalmente, quando ele a maltrata, ele está trazendo para a sua vida um sério problema sobre a sua vida espiritual e da sua companheira. Pastor, por que isso? A Bíblia diz, e o texto revelou nessa noite, que as orações serão impedidas. E isso, irmãos, é lógico que isso também vale para a mulher. Embora quem mais facilmente tropece nessa questão são os homens. O texto bíblico que revela que depois de desonrar a mulher na condição de vaso mais frágil, o homem, mesmo que ele clame, ele pode suplicar, ele vai ter a sua oração impedida, porque ele quebrou um princípio violado da parte de Deus. E se isso não for tratado, traz consigo uma grande problemática. Deus não age em um ambiente em desarmonia. Escute isso. Deus não age em ambiente onde há discordância. Isto é um fato tão grande, tão sério. E a Bíblia vai dizer um texto que quando os homens, no princípio, tentaram construir a Torre de Babel, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7,
que Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo. E é uma das aparições da Trindade. O capítulo de número 11, o versículo 6 e 7 diz que Deus, o Deus Trino, quando ele percebe e vê os homens trabalhando em harmonia, em concordância de propósito, ele declarou no capítulo 11 de Gênesis, versículos 6 e 7, e abre lá, está escrito assim, ó: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Olhe para cá. O texto de capítulo 11, versos 6 e 7, ele tem dois lados de uma revelação bíblica. Primeiro, há um lado negativo no capítulo 11. Qual é, pastor Almir? Os teólogos dizem que aqui os homens estavam querendo dominar o próprio curso da história. Eles estavam querendo colocar Deus à margem da história. Mas o lado positivo do texto, que nós encontramos aqui, é que a unidade, ela remove limites. Quando um casal, ele se torna um, e ele fala uma só língua, sem discordância, eles conseguem de forma unida remover os limites diante da sua vida. Deus pode agir livremente, Deus terá prazer, Deus terá, irmãos, relevância para agir aonde há uma concordância e harmonia. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus ainda continua sendo um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que trabalha dentro dos princípios. Alguém ainda anda por aí quebrando o princípio e achando que vai ficar da mesma forma. Não, Deus ainda zela por aquilo que Ele estabeleceu. E se Deus gosta de trabalhar é num ambiente onde há harmonia. A unidade, irmãos, traz consigo outras virtudes. E quais são, pastor? Nós podemos ver em um texto, em uma das figuras bíblicas do tabernáculo. Você conhece essa história? O tabernáculo era o templo móvel, que Deus deu a ordem a Moisés para construir, e ali seria o lugar onde Deus se manifestaria com a sua glória. Só que dentro do tabernáculo existiam algumas mobílias, e dentre elas a de maior relevância era a Arca da Aliança, que ficava no Santíssimo Lugar, lá no deserto. A história vai dizer que a tampa da arca é chamada de propiciatório, o lugar das misericórdias de Deus, onde o sumo sacerdote entrava e espargia o sangue. Já era na tipologia um tipo de Cristo. Só que sobre essa arca existe um segredo e uma virtude tamanha, que eu gostaria que você ouvisse isso aqui. Dentro dessas virtudes, irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 25, do versículo 17 ao versículo 20, o Senhor disse assim a Moisés: ali eu vou descer. Deus disse que iria visitar aquele lugar, ia falar com Moisés face a face. O propiciatório, que era a tampa da arca, era o lugar onde a glória e a presença de Deus se manifestava, correto? Mas nas instruções do capítulo 25, da construção do propiciatório, a Bíblia vai revelar que aquela tampa teria que ser feita de uma peça só, não poderia haver emenda. E sobre esta tampa existe o primeiro simbolismo de unidade. Deus disse assim: Moisés, manda Oliabe, Bezalael construir 2 querubins. E eles precisam ser construídos de uma só peça, de ouro batido. Isso fala de unidade no ato da adoração. Segundo, os querubins deviam estar com as asas estendidas um para o outro. Versículo 20. Pastor, o que tem aqui? Isto fala de cobertura recíproca. Na falta de unidade, irmãos, isso é muito perigoso. Porque
quando não há cobertura e falta de unidade, nós podemos abrir o coração e uma grande margem para o espírito de Caim entrar dentro do nosso coração. Você lembra que no capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz que quando Caim já tinha matado Abel, o Senhor veio a ele e disse assim: Caim, onde está teu irmão? Aí a Bíblia diz assim, que ele responde: porventura sou eu guardador do meu irmão? Não havia mais unidade, porque entrou inveja, sentimento faccioso. A falta de unidade nos leva, irmãos, a agir com o espírito de Caim. Mas quando nós estamos em unidade, nós cobrimos aquele a quem nós amamos. Nós temos a probabilidade de proteção. E esta virtude, ela acompanha a unidade em todas as áreas e, por que não dizer, na vida conjugal, na vida familiar. A outra virtude é a transparência. Os querubins estavam, segundo o capítulo 25, Júnior, um de frente para o outro. Repita comigo, irmão, de frente para o outro. Mais alto, de frente para o outro. Pastor, o que Deus está falando aqui? Deus está falando alegoricamente de poder encarar outro adorador face a face. Olho no olho. Isto fala, irmãos, de não ter nada escondido, de não ter pendência. Ninguém consegue olhar espontaneamente no olho de outra pessoa quando as coisas não estão bem. E isso é tão sério. A Bíblia diz que quando Jacó, ele fala para a sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, Damares. No capítulo 31, versículo 5 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó diz assim: vejo que o semblante de vosso pai já não é mais o mesmo para comigo. Irmãos, quando há pendência entre a nossa vida e alguém, o ambiente não é mais o mesmo. Não conseguimos olhar cara a cara, face a face. E o que eu acho lindo é que Jesus vai dizer que os olhos é a candeia do corpo. Ele reflete o que está dentro de nós, é a unidade, é a capacidade de olhar olho no olho, para perceber se está bem. Eu não posso, irmãos, crer jamais em alguém que diz que vive unidade, quando esconde as coisas um do outro, principalmente na vida conjugal. Eu acredito ainda que a unidade verdadeira é aquela que tem a capacidade de remover aquilo que precisa ser removido, pendências que precisam ser extraídas. Até porque o sábio Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdias. Às vezes, irmãos, nós fingimos um comportamento só para agradar ou não desagradar ao outro. E isso, irmãos, diverge totalmente do ensino bíblico e da palavra de Deus. Por quê, pastor? Nós estaremos correndo no risco e no perigo de estar vivendo um teatro na nossa vida. Mas nós temos que aprender a ser mais francos uns com os outros. E ser franco, irmãos, nesse século 21, tá louco, como diz um amigo. Você falar com franqueza e clareza, você vai acabar arrumando briga. Mas não interessa. A Bíblia diz em Provérbios 27, 5, diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Às vezes, irmãos, é necessário você resistir a alguém cara a cara. Porque a facilidade que se tem hoje para falar nos bastidores é tão terrível isso.
Mas uma coisa que eu amo na vida do apóstolo Paulo, que o homem era cabra macho. A Bíblia vai dizer que Paulo resistiu ao apóstolo Pedro, a quem Jesus entregou a chave da autoridade da igreja. A Bíblia diz que quando Paulo escreve a sua carta à igreja da Galácia, no capítulo de número 2, no versículo 11 e 13, a Bíblia diz que Pedro estava vivendo uma vida totalmente contrária ao padrão bíblico. Ele estava duvidoso, ele estava dissimulado, e quando ele estava em Antioquia, a Bíblia diz que ele se assentava com os gentios para comer. E de repente chega o apóstolo Tiago, junto com outros judeus de Jerusalém. Pedro rapidinho se levanta, sai do meio dos gentios e começa a agir de uma forma dissimulada. E ele ainda consegue convencer Barnabé. A Bíblia diz que Paulo resiste ele na cara. Ele diz: rapaz, para de viver essa duplicidade aí. Qual é o problema? Tu é judeu, mas eles são gentios, a graça é para todos. E a Bíblia diz que Paulo, irmãos, chama a atenção de uma forma séria. Porque, irmãos, o problema hoje, a necessidade de ser franco é grande. Mas o fato de ser franco não significa ser grosseiro. Tem pessoas que são grosseiras. A Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. Paulo explicou isso a Timóteo. No capítulo 2 da segunda epístola, versículo 25, Paulo diz assim: instruindo com mansidão os que resistem à verdade. Às vezes a verdade é dolorosa, mas da maneira como se coloca, ela é necessária para a nossa vida. Aí quando você vai mais adiante, outra coisa nós aprendemos aqui no capítulo 3, no versículo 7, Alexandre, é o princípio do acordo. Repita comigo: o princípio do acordo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o acordo, ele é indispensável. A hora está passando rápido no relacionamento. A Bíblia diz que Deus sempre combateu esse tipo de postura. Não só na particularidade, pastor Paulo, mas também no seio da sua nação. Irmãos, Deus não gosta desse negócio de ficar cocheando, de ficar entre dois pensamentos. Não, na vida conjugal, na vida familiar, na coinonia entre os irmãos, como disse o Júnior, a Bíblia diz que o Senhor chama um profeta, cultivador de sicômoro, tira ele do meio do gado e diz: vou te levantar como profeta para Israel. Amós, tu vai profetizar porque tem um rei chamado Jeroboão, cabra atribulado. Esse povo está desviado, Amós. Aí Deus começa a fazer perguntas retóricas. Deus perguntava e respondia. Aí Deus vem no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não há possibilidades. E tem gente, irmãos, que quer ir para o buraco, mas não quer ir sozinho. Quer levar sempre alguém, pastor Jorge. A Bíblia, irmãos, ela nos revela que a ausência do acordo é uma porta aberta para Satanás agir. Quando Paulo escreve a sua epístola à igreja de Efésios, a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 26 e o versículo 27, Paulo diz assim: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando Paulo está usando e escrevendo essa carta, ele está escrevendo num contexto que é de pecados que acontecem nos relacionamentos. E Paulo, Tiago, quando escreve a sua epístola, no capítulo 3, o versículo 16, ele diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. Nós precisamos aprender, irmãos, que o acordo
sobre a questão do acordo, principalmente na vida conjugal. Escute isso. Aqueles que estão começando, principiando essa vida conjugal em Deus, precisa ser decidido junto. Há uma ordem de governo e de autoridade estabelecida por Deus no lar. Glória a Deus por isso. E esta autoridade, ela foi delegada ao homem, ao marido, que é o cabeça. E Paulo explica isso no capítulo 5 da sua epístola aos Efésios. Mas nós entendemos que, como tal, ainda que o homem tenha a palavra final, isto não significa dizer, irmãos, que o homem esteja sempre certo ou que não deve ouvir a sua esposa. Há uma grande problemática nesta área tão terrível, tão triste. Nós encontramos lá ainda no Velho Testamento uma ocasião em que o próprio Deus vem a Abraão, no capítulo 21, versículo 12, Deus chama a atenção de Abraão e diz assim: Abraão, ouve a Sara em tudo quanto ela te diz. Deus não tirou a autoridade delegada do homem, mas Deus nos ensina, irmãos, a necessidade de entender que ser líder não significa ser autoritário. Quando o apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, no capítulo 5, da mesma carta que lemos na primeira, ele vai escrevendo aos presbíteros, que eram aqueles que tinha o governo da igreja naquele lugar. Ele diz assim, que eles não deveriam ser dominadores, mas que eles fossem o exemplo do rebanho. Isso significa dizer, irmãos, isso revela que autoritarismo e autoridades são coisas totalmente distintas. Tem muito homem por aí, e dentro das igrejas, que diz assim: minha esposa tem que me obedecer. Mas quando Deus falou sobre a questão da submissão, Deus não estava instituindo autoritarismo no lar. Não, irmãos. Vale a pena lembrar que Jesus declara que aquele a quem foi muito dado, muito será cobrado. E na questão, irmãos, de matéria de responsabilidade do lar, agora eu me viro para os homens. Deus vai cobrar de cada um de nós. Mas aqui não é preciso que o homem carregue tudo sozinho, irmãos. Deus nos condicionou o entendimento de que a mulher é chamada de auxiliadora. Quando a Bíblia usa essa expressão, é porque o homem precisa de ajuda. E a ajuda da mulher não está limitada a questões domésticas somente, não. Aí é um grande erro. A Bíblia, quando fala desta figura, ela está falando de um companheirismo, de algo de excelência. Deus criou a mulher como um auxiliador. A mulher deve ajudar o homem a tomar decisões. E isto é tão difícil, irmãos. É tão problemático isso nesses dias em que nós estamos vivendo. Até porque há uma grande dificuldade, às vezes, dos homens, por causa do machismo na sua natureza, de dar ouvido às vezes. Mas nós precisamos entender que Deus trata dessa particularidade. Quando o apóstolo Tiago escreve o capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Versículo 20, porque a ira do homem não operará a justiça de Deus. A verdade é que os homens, às vezes, irmãos, querem ser sempre a palavra. E já faz alguns anos, para a glória de Deus, a minha alma tem se alegrado, irmãos. Porque eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse uma companheira abençoada do meu lado. Pastorear a igreja nesse século 21 é uma das coisas mais difíceis
do que diz respeito ao envolvimento com o reino de Deus. A igreja tem hora que parece que ela vai decolar. E quando ela parece que vai decolar, Satanás sempre encontra uma brecha para tentar ferir o coração de alguém, por que não dizer dos pastores? E de vez em quando, irmãos, eu saio, às vezes, graças a Deus, muita coisa tem mudado. Às vezes chego em casa, mas com alguma coisa que não bateu, alguma situação, e eu me preparo para no outro dia resolver, mas já, sabe, daquele jeito, armado até os dentes. Aí, de repente, a mulher olha para mim e diz: filho, aconteceu alguma coisa? Aí, às vezes, a gente quer segurar o rojão todinho, né? Aí diz assim: não, filho, não, você está estranho, diferente, o que houve? Aí a gente não segura, aí começa, aí abre o coração. Aí eu digo assim: vou fazer assim. Aí ela: não, filho. Mandure baragasse, ai. Filho, vamos orar de hoje para amanhã. Faz assim. Irmãos, aquilo vem como um bálsamo. É a excelência de poder ouvir. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Quem ouve, irmãos, assimila e não se precipita com seus pés. Porque Provérbios 19:2 diz que aquele que se apressa erra o alvo ou peca. Se nós tomarmos atitudes no momento da explosão, sem parar para ouvir, nós temos a probabilidade a colocar tudo a perder. Louvado seja o nome do Senhor, mas isso precisa ser mudado em nossa vida. Para que haja acordo, nós precisamos aprender a ouvir. E eu quero fazer uma pergunta: quem está disposto a fazer isso da parte de Deus? Levante a sua mão e dê um glória a Deus lindo, enquanto eu dou uma golada de água aqui. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Quando a unidade, irmãos, nós aprendemos a lidar com os desentendimentos da vida. Guarde o que eu vou dizer agora. Preservar a unidade não significa que nós nunca vamos nos desentender. Mas saber dar a manutenção devida no relacionamento quando isto ocorrer. O tempo não apaga ofensas. Não, pastor, não. Deve haver reconciliação, irmãos. Deve haver um tratado entre ambas as partes. Ainda que o tempo passe, aleluia, Jesus está aqui. Lomendere barachando. A Bíblia diz que Jesus, quando trata desse assunto, no capítulo 5 de Mateus, o versículo 23 e 24, ele diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teus irmãos, então voltando faze a tua oferta. Alguém leva isso, irmão, sempre para o lado da irmandade, mas isso está relacionado também à vida conjugal. Alguns acham que depois de um desentendimento é só deixar para lá. Mas a Bíblia nos ensina que precisa haver uma reconciliação. Deve haver pedido de perdão, irmãos. Deve haver um conserto daquilo que foi machucado. Até porque quando Paulo escreve o capítulo 4 aos Efésios, quando ele está falando de relacionamento, o versículo 31 do capítulo 4, ele usa uma expressão tão forte. Ele diz assim: toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia seja tirada de entre vós. Tem muita gente doente, irmãos. Tem muita gente doente, Jorge.
no meio da igreja, pastor Jorge, porque não está entendendo esse princípio. Mas se você quiser sair dessa noite liberto, sarado e tratado de uma forma linda da parte de Deus, ei, extraia isso de dentro de você, seja uma nova criatura em Deus e glorifique ao Senhor nesta noite, até o término desta reunião, porque o teu coração não é palco e nem depósito de lixo. Eu disse que eu vinha com uma palavra rema de Deus, irmãos, e não vou engolir aquilo que Deus me entregou nessa noite. Comendere baragando, rebaraçádio. Ei, cuidado! Porque a gente quer sempre ter razão. Eu tenho razão, não tem nada, quem tem razão é Jesus. Pegue as suas razões e coloque na latinha do lixo e vai para o joelho, para que você receba de Deus aquilo que Ele quer lhe conceder nessa noite. Irmãos, nós precisamos estar mais atentos, porque a nossa vida, ela está relacionada principalmente à nossa vida conjugal, ela está envolvida nessa questão da comunicação, da forma como você se comunica com o seu companheiro, com o seu cônjuge. E o interessante que dentro de uma relação a dois, as conversas não devem ser exaltadas ou em tom de briga. Quando um cônjuge se perde numa explosão emocional, é importante notar, irmãos, que a Bíblia não joga esse tipo de jogo. Não, Alexandre. Pelo contrário, a Bíblia, ela combate esta postura. Ela trabalha de uma forma totalmente contrária àquilo que a natureza humana quer gritar e manifestar a sua razão. Porque quer ver uma coisa, irmãos? Toca em alguém que está bravo. Misericórdia. Misericórdia. A Bíblia diz que Salomão, no capítulo 15, verso 1, ele diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Aí vem o apóstolo Paulo, na epístola aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, já estou caminhando para o final, irmãos. Paulo escreve assim: a igreja de Colosso, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós, como maridos, homens de Deus, temos que ter cuidado redobrado, viu? Por quê, pastor? A nossa natureza humana é mais racional, irmãos, do que a mulher. A mulher é mais emocional. Suas palavras, as palavras dos homens têm a tendência a ser mais duras e grosseiras. Por isso a Bíblia nos adverte. E Paulo gostava de tratar dessa questão. No capítulo 3, versículo 19 de Colossenses, Paulo escreve assim: maridos, amai as vossas esposas e não as tratais com aspereza. Irmãos, ainda tem entre nós muitos homens crentes que é grosso. Grosso. Tem marido crente. E durante o dia ele é um cavalo, dá coice para tudo quanto é lado. Mas à noite, ele coloca uma fantasia de gentleman, um cavaleiro. Eu me lembro do pastor Isaías Gomes. Eu fiz o IBERJ há uns anos atrás, no ano de 2000 a 2004. Pastor Isaías Gomes contou-nos uma história de um obreiro do campo muito grosso, ignorante. A mulher não suportou um dia, irmãos, e abriu o bico. O camarada chegava de manhã e dizia para a mulher: acorda sua vaca. Quando era na hora do almoço, ele dizia assim: vai lavar a louça, sua porca. Quando era à noite, ele dizia: vem cá, minha pombinha.
Olha o nível. Olha o nível. Ei, crente. A gente dá vontade até de rir, né? Mas o negócio aqui é sério. A recomendação de Deus. E eu quero terminar nessa noite te dizendo que as intrigas dentro do nosso lar, na vida conjugal, elas roubam o prazer de outras novas conquistas. E Salomão, ele escreveu pelo menos 3 textos aqui fortíssimos. Eu quero terminar nesses 3 textos, que é a realidade dos dias em que nós estamos vivendo. No capítulo 15, no versículo 17, marca isso. Salomão diz assim: melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Aí ele vem no capítulo 17, versículo 1 e diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e onde há contenda. Aí ele termina no capítulo 21, versículo 9, dizendo: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Eu tenho observado, irmãos, que existem casais hoje que têm alcançado financeiramente uma vida próspera, mas não têm conseguido viver bem. Eles, melhor do que ninguém, pode afirmar quão verdadeiras são essas declarações bíblicas que eu terminei aqui de dizer a vocês. Não adianta, irmãos, ter outras realizações e deixar o relacionamento se perder. Nós precisamos entender e aprender a cultivar esta unidade em nosso relacionamento. E isto só vai acontecer quando nós aprendermos a lidar de forma simples e prática nas questões do nosso dia a dia. Nós estamos há 6 anos lá pastoreando a igreja desse ministério. E eu vou dizer, eu já poderia escrever muitos livros em 6 anos de experiências tamanhas. Mas tenho observado que as estatísticas dizem que muitos que alcançaram um certo patamar não estão felizes. Recentemente eu conversei com algumas pessoas, onde elas disseram de forma clara e objetiva: pastor, eu já alcancei algumas coisas que eu precisava na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu era muito feliz quando eu não tinha nada do que eu conquistei, em termos da minha vida material. Aí eu lhe perguntei: é pecado você batalhar e lutar para isso? Não. Mas há um grande perigo, onde muitos estão incorrendo nesse erro. Muitos estão se perdendo no caminho. No afã de crescer e de submeter-se ao nível mais elevado, eu quero lhe dizer: cuidado, crente, para você não se perder no caminho. Você pode construir de um lado e o outro lado ser totalmente destruído. O que Deus está querendo entre nós, irmãos, dentro do nosso lar, que é a nossa casa, o nosso relacionamento seja uma extensão do céu.